Boa tarde, você em casa, estamos aqui, Saúde e Bem-Estar, com o Dr. Cleiton Alencar, recebendo essa queridíssima psicóloga, a comandante da franquia Tutores aqui no Pará, Carla Lobato. Ela vai nos explicar, vai nos desvendar alguns segredos, alguns mistérios da educação infantil, desses meandros, desses detalhes das crianças nesse grande Brasil. Daqui a pouco voltaremos então com Carla Lobato falando de educação infantil. Aguarde, não percam! Olá, meu nome é Camila, eu sou gerente da Capodarte Belém. A Capodarte está há 2 anos aqui em Belém, é uma marca brasileira inspirada na moda italiana. Essa inspiração ela traz à tona a elegância e a sofisticação da Europa, que é o berço da moda, e além disso o próprio nome Capodarte significa chefe da arte, que remete à natureza artesanal dos nossos produtos e seu alto padrão de qualidade. Os nossos produtos eles vão ser divididos em 4 ocasiões: Work, Weekend, Festa e Evento. Work são produtos mais sérios para o trabalho, Weekend seriam produtos para passeio, para o dia a dia, e Festa e Eventos são aqueles produtos mais sofisticados, para serem usados em ocasiões mais especiais. Os produtos de Work são aqueles produtos para mulher que trabalha e é exigente com detalhes refinados, como corte a laser. Ele é feito todo manualmente na própria peça. E o Matelacê, que é a marca registrada da loja. O Matelacê são esses detalhes costurados, esse tipo de costura, que leva 2 camadas de couro, uma camada de espuma por dentro, e ela forma esses balãozinhos fofinhos. Outro exemplo de sapato que é encaixado dentro da ocasião Work é a Caterine, que é a nossa sapatilha clássica. Ela é o recorde de venda da Capodarte e ela recebeu esse nome inspirado na rainha Caterine de Médici, que foi a pessoa responsável por introduzir o balé nas cortes europeias. Como a sapatilha remete ao balé, nada mais apropriado do que batizá-la com o nome de uma rainha tão importante nessa arte que é a dança. Temos também a ocasião Weekend, que é uma proposta mais leve, mais informal, para passeios, fins de semana. Um exemplo são as bolsas tiracolo, que tem com alça em couro e correntes, com estampas diversas, podem ser floridas ou em couro prensado, que dá o efeito do Matelacê. E as espadrilhas, que são esses sapatos com o solado em corda. Esse tipo de corda é chamado de esparto, que dá o nome ao sapato. São sapatos que estão super em alta tendência no momento, são super confortáveis e ideais para o dia a dia. E as ocasiões, festa e evento, que são produtos mais sofisticados, especiais. Então eu gostaria de convidar você, de bom gosto, que venha conhecer a nossa loja aqui no 4º piso do Boulevard Shopping. Carla Lobato, muito obrigado por aceite do nosso convite, né? Hoje a gente vai aqui então conversar sobre educação infantil, sobre quem tem filhos pequenos sabe a dificuldade da evolução e etc. O que é que você tem para dizer para o nosso telespectador? Educação infantil, qual é o segredo, a mão? Existe uma fórmula mágica? Existe um especialista ou especialistas que podem auxiliar os pais nas diversas esferas, em diversos níveis socioeconômicos do nosso país, da nossa educação? O que é que você tem a dizer para o nosso telespectador, Carla Lobato? Certo. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite, para mim é uma honra estar aqui. E assim, em relação à educação infantil, é lógico que a criança, a partir do momento que ela nasce, né, ela começa a receber estímulos das formas mais diversas. E aí chega a idade escolar. E muitas vezes os pais se perguntam o que fazer, né? Então, assim, é muito importante que os pais conheçam os serviços que existem, visitem as escolas para que se sintam mais seguros no momento dessa entrega do seu bem mais precioso, que é o seu filho. Que idade é essa que a gente pode entregar, Carla?
Então, algumas escolas trabalham com o sistema de berçário e começam a receber bebês mesmo para já iniciar esse acompanhamento escolar. Sem querer te interromper, você não acha que esse início precoce demais, 6 meses, 7 meses, os pais com tanto trabalho, com essa vida estressante, não se afastam um pouco dos filhos, desse contato diário, dessas horas que teriam que passar juntos? Não é muito precoce isso aí? Qual é o limite entre o correto, entre o precoce demais, entre o tardio? Certo. Não existe receita de bolo e nem aquilo que deu certo para um vai dar certo para todos, né? Muitas vezes essa questão dessa entrega, como eu falei, do bebê para um centro de estudos, muitas vezes diz respeito a uma necessidade dos próprios pais, por questão de trabalho, por não ter quem faça por não ter quem tenha esse cuidado com o seu filho em casa, entendeu? Então, assim, não existe o que é certo e o que é errado. É lógico que nós precisamos ficar atentos para estar vendo, para conhecer o lugar, como eu falei, sentir que no lugar existe a segurança que o bebê precisa para iniciar essa vida escolar, e aí dá o segundo passo. Muitas vezes as escolas até oferecem esse sistema de creche, né, ou de período integral, como se chama atualmente, e aí é quando inicia-se o processo da educação. O que é importante observar nesse processo? O desenvolvimento. Sem dúvida alguma, é importante nós percebermos que a criança ela está acompanhando aquilo que se espera dela em termos de desenvolvimento, e no momento em que isso não acontece, procurar a ajuda dos profissionais que existem hoje, né? Dos recursos que existem hoje. Perfeito. Me diga aí, você está falando que não tem uma fórmula de bolo, mas existe uma média de idade. Com um mês eu posso levar a criança? 2 meses? Não. Então tem uma idade mínima, 6 meses, 8 meses? Geralmente, as escolas que trabalham com esse sistema de berçário, elas recebem esses bebês a partir do término da licença maternidade da mãe. Tá? 4 a 6 meses. 4 a 6 meses, certo. Isso. E a idade da criança começar a alfabetização? A criança está na escolinha mesmo, 2, 3 anos, qual a idade básica assim, exigida nos dias de hoje? Então, hoje a educação infantil, ela tem seu início mesmo a partir dos 2 anos, que é quando começam a ser trabalhadas as questões relacionadas à coordenação motora, fina e grossa, percepção visual. Isso tudo é trabalhado ao longo daquelas séries iniciais, que algumas escolas chamam de agrupadas, outras escolas chamam de maternal, outras... E aí, daí sucessivamente, entendeu? Aí passa pelo jardim até que entra a alfabetização. A alfabetização hoje, no Brasil, ela se dá por volta dos 6, 7 anos, tá? Dentro da média nacional do que se espera em termos de alfabetização. E o que é importante também, nós diferenciarmos a alfabetização do letramento. O letramento como o reconhecimento das letras e a alfabetização como vamos supor, a interpretação daquilo que está sendo lido. Tá? É quando a criança consegue perceber que, por exemplo, a palavra bola diz respeito à palavra bola e não só reconhece o B, o O, o L e o A. Então, letramento, ela reconhecer as letras. Isso. A alfabetização, é o início do processo. A leitura, no caso. Saber que bola é relacionar com o produto, o que é a bola. Exatamente. Entendi. Eu não tinha pensado nisso como um diferencial de educação na criança. E hoje, assim, é importante que nós vivemos num mundo cheio de estímulos, né? Eu brinco que as crianças já vêm com chip prontas para receber os recursos tecnológicos. Exatamente. Então, assim, é importante que nós fiquemos atentos enquanto pais para perceber essas demandas da criança, até mesmo para estimulá-los da forma correta. Também há uma preocupação muito grande hoje em relação ao excesso de estímulos e que acabam deixando a criança mais agitada, mais irritada, e de ficarmos atentos realmente a isso, tá? Porque isso na vida futura dela vai significar aquele garoto que
não consegue, que tem dificuldade para se concentrar, ou que tem dificuldade em cumprir regras, e isso tudo vai refletir na vida futura. Entrando nesse lado negro, que é a educação especial, da criança especial. Cada dia a gente ouve mais a palavra integração, inclusão, né? Então, assim, hoje existe até uma lei, né, nacional, né, que é a Lei da Inclusão Social da Criança Especial, estudar com crianças normais, vamos dizer assim, entre aspas. Qual é a tua visão disso? De se pegar uma criança que tem, por exemplo, um autismo leve, né, uma síndrome qualquer, e incluir ela numa turma de crianças regular, de 7, 8 anos mais normais ali. O que você acha? Como é que é esse processo de inclusão? Isso cabe no sistema público? Tem condições? Como é que é isso aí, Carla? Então, é importante, Cleiton, que nós consigamos, né, alcançar os níveis acima da expectativa, acima do nível da excelência realmente, no sentido da preparação para os professores. Eu acho que aí está o grande X da questão. Enquanto inclusão, o que eu tenho a dizer é que está comprovado já, né, que essas crianças ditas especiais precisam sim estar incluídas na sociedade, e a escola é a porta de entrada para que isso ocorra, né? Eu tenho casos, por exemplo, de alunos com uma síndrome chamada de Asperger, ou Asperger, como se chama, né? Porque é uma palavra alemã, e que devidamente estimuladas, elas alcançam o nível acima da expectativa até dos pais e da sociedade de um modo geral. Então, eu tenho... Ela se inclui. Aprendem, se inserem, evoluem. O que é preciso? É preciso que se tenha um olhar atento sobre essa criança, que se estimule de uma forma correta, e vale ressaltar que nós, os ditos normais, nós não somos iguais uns aos outros. Nós temos um ritmo, nós temos uma maneira de lidar. Uma velocidade de aprendizado diferente, uma reação diferente. Exatamente. E, Carla, eu queria que você comentasse. Eu, no dia a dia, cada vez eu ouço mais gente falar sobre essa síndrome de Asperger, sei lá como é que fala em alemão, em francês, em inglês, mas todo dia eu ouço essa palavra. Hoje eu já ouvi umas 2 ou 3 vezes, ontem também, e amigos que têm filhos, porque é um autismo mais light, vamos dizer assim, mais brando. Está se fazendo mais diagnóstico, você que é psicóloga, fazendo mais diagnóstico dessa doença, ou ela passava desapercebido, era aquela criança mais desatenta, etc e tal? Ou hoje se sabe mais sobre a doença e se diagnostica mais? Sem dúvida alguma, eu acredito que se diagnostica mais, se tem mais conhecimento de causa até no momento desse diagnóstico. Eu acredito que é super importante que o diagnóstico ele exista, não como uma forma de rotular a criança, e sim como uma forma de conhecer a limitação e estimulá-lo da forma correta, entendeu? Porque eu tenho certeza absoluta que ele devidamente estimulado, ele vai adiante na vida escolar, na vida acadêmica dele. Consegue se formar, consegue ter assim uma evolução socioeconômica, consegue se inserir no trabalho, consegue... Ontem, nós vamos voltar daqui a pouquinho, no próximo bloco, a Carla, psicóloga, franqueada dos tutores aqui em Belém, né, educação infantil, vai nos esclarecer mais ainda sobre autismo, sobre essas patologias, essas limitações que muitas crianças têm e que hoje está mais diagnosticado, né? Síndrome do déficit de atenção, hiperatividade, né? Uso de medicamentos, o que poderíamos dar dicas para o pai suspeitar que essas crianças estão tendo esse tipo de alteração. Não perca, daqui a pouco voltamos no segundo bloco com Carla Lobato falando de educação infantil. Voltamos daqui a pouco. Olá, meu nome é Ismael, sou da loja Polo Car. Quero apresentar a vocês aqui a nossa loja, que tem uma proposta muito legal, que traz toda a elegância dos campos de polo para as ruas. A nossa loja se encontra no Shopping Boulevard e também no Shopping Grão-Pará. Nós trabalhamos com diversos tipos de confecção masculina, infantil,
feminina. Nossa confecção masculina se divide em alguns modelos de polo, como polo básica, polo jogador. Nós temos também polo fit. Nós trabalhamos com a confecção feminina, nós temos vestidos, temos polo básica também. Nós temos aqui também as nossas polos jogadores. São polos super bonitos, com ótima qualidade, bordados, né? Que são polos que remetem às camisas dos times de polo, né? Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do nosso produto, das nossas coleções. Nós temos aqui, ó, nossa coleção feminina, tem diversas cores, vários modelos, vários tipos de tecido, tipo de algodão. Nós trabalhamos com a malha piquê, com a malha de algodão liso também. Temos aqui vestidos, né? Tanto infantil quanto, né? Tal mãe, tal filha. Trabalhamos aqui também com a nossa confecção masculina. Nós temos polo com estampas e polos básicas também. Nós temos aqui esse drive também. Ele é em couro, todo em couro. Super moderno, azul royal, na cor do verão aí, é uma cor que está bem presente na moda, super confortável, uma palmilha dentro de poliuretano, é muito, muito confortável mesmo, nossos clientes adoram. Quero convidar você para visitar aqui a nossa loja, você conhecer um pouquinho dos nossos produtos. Agora para o final do ano vem muitas novidades, muitas polos com preço promocional, tá bom? Para você dar um ótimo presente para a pessoa que você gosta, para essa pessoa querida. Nós nos encontramos em 2 endereços, aqui no Boulevard, no 4º piso do shopping, e lá no shopping Bosque Grão-Pará, também no 2º piso. Você é sempre bem-vindo aqui na nossa loja. Nós estamos sempre com novidades, aguardamos você. De volta à Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleito Alencar, recebendo essa psicóloga emérita do Tutores em Belém, né, que sabe muito sobre educação infantil, esclarecendo para vocês, estávamos falando sobre autismo, sobre síndrome de déficit de atenção, sobre hiperatividade infantil, como diagnosticar. Carla, como é que a gente consegue perceber no comportamento dessas crianças, e cada dia os pais estão menos atentos às crianças, cada dia os pais saem 6h30 da manhã, chegam 11 horas da noite, não põe nem para dormir a criança, nem acorda a criança, sai de casa, elas estão dormindo, chega em casa, elas estão dormindo. Como é que o pai pode perceber essas alterações comportamentais? Sem dúvida alguma, de acordo com o diagnóstico, existem sinais e sintomas que dizem respeito a cada uma dessas coisas. Quando isso acontece, geralmente a escola é o sinalizador, né? Quando os pais não conseguem observar, a escola chama a atenção e sinaliza, e deve sinalizar para o pai, tá? Hoje nós temos profissionais capacitados para fazer esses diagnósticos. Temos o neurologista, temos o neuropsicólogo, temos o fonoaudiólogo, que pode estar realizando aí o diagnóstico do distúrbio do processamento auditivo, por exemplo, que vem sendo cada vez mais comum nas escolas. Explica pra gente como é esse distúrbio do processamento auditivo. Certo. Eu estou ouvindo também isso mais nas escolas. O distúrbio do processamento auditivo é quando é uma disfunção, não é uma lesão, né? E ele funcional, não é nada mecânico. Não, exatamente isso. Então, assim, quando diagnosticado, ele consegue ser tratado. O que é de fato isso? É quando a pessoa escuta de uma forma normal, tá, a informação, mas ela tem dificuldade em compreender aquela informação.
Isso acontece, por exemplo, na sala de aula. Uma sala de aula que tem muito ruído, a criança com esse distúrbio tem dificuldade em concentrar-se naquilo que o professor está falando. Presta atenção no Presta ruído. atenção em tudo. Menos no que o professor está falando. Exatamente, menos naquilo que deve ser levado em consideração. E aí o fonoaudiólogo executa, né, as terapias. Mas tem alteração da fala também, essa criança? Não. Só da audição. Exatamente. E aí o fonoaudiólogo realiza, né, as terapias e a criança evolui muito bem. Em alguns casos é necessário realizar o que se chama de prova especial. A criança ela é retirada da sala de aula para fazer uma prova diferente ou em um tempo diferente das demais. Isso é observado muito assim, pontualmente, individualmente, em relação àquela criança. Perfeitamente. Tá? E essa criança, tratando precocemente, retorna ao normal, comportamento, desenvolve normal. Muito bem. O que você tem como psicóloga nos dizer e educadora, né, sobre a síndrome do déficit de atenção, a hiperatividade, elas se confundem, são síndromes diferentes, porque muitos pais falam, essa criança é hiperativa. Na minha época de criança, quase 50 anos atrás, tomava 2 palmadas no bumbum e resolvia o problema, parava a hiperatividade. Hoje a hiperatividade está em voga e etc e tal. Toda uma ciência, eu respeito muito isso, eu acho muito legal, mas as palmadas da minha mãe funcionaram, né? As minhas filhas não funcionam. A pequenininha já faz, a grande já faz a psicóloga dela há 3 anos, não quer sair nunca mais da psicóloga, é amiga da psicóloga dela, então assim, tem a rotina dela. E explicar para o nosso telespectador quais são os sinais dessa criança hiperativa. É aquela criança danadinha, aquele capetinha, aquele menino que não para? Não é isso. Quais são os sinais? Eu brinco que assim, o dia que você vê uma criança hiperativa, você vai saber diferenciar daquela criança que é realmente a danadinha, entendeu? Porque a criança hiperativa, ela tem uma dificuldade muito grande de se concentrar. Em alguns momentos, ela não consegue parar quieta, entre outros sinais e sintomas, né? E assim, em alguns casos, ela pode ser lançada à mão de uma medicação que existe hoje no mercado, que é a Ritalina. Um cuidado que eu penso que se deve ter em relação à Ritalina é o uso desordenado, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente precisa lançar a mão do que nós temos enquanto recurso para melhorar, né? A última opção é a droga. Mas que isso não deve ser dado de uma forma desordenada. Tem um remédio novo agora chamado Modafinil, que é o Stavigil, que foi usado inicialmente pelo exército americano no Afeganistão, que é para manter a atenção, chama-se pílula da inteligência. Até teve um filme que falou sobre isso. O cara tomava a pílula e o cérebro dele ficava 100%. Não é bem assim que funciona, mas é uma pílula que você toma e você mantém mais o foco. Ela não te tira o sono, ela não é uma anfetamina, ela não é uma droga que te deixe, vamos dizer assim, dependente, ela não cria dependência. Você toma esse comprimido 10 horas da manhã e até 10 horas da noite ele tem efeito. Mas na hora que você fecha o olho, você dorme. Não entendeu? Então, um remédio que o Steve Jobs usou muito nas empresas dele, na Apple, para manter a atenção dos funcionários dele. Então, ele fez um teste com 100 de um lado e 100 do outro. Os que tomaram a medicação evoluíram muito bem no trabalho. Os outros, quando aparecia no computador, Facebook, o cara ia abrir o Facebook e ver, caía a produtividade. Então, assim, existem hoje medicamentos que podem ajudar nisso aí. Mas tem que ser bem indicado. Exatamente. Tem que ser um profissional, um psiquiatra, um neurologista para prescrever. Eu acho que a questão é exatamente essa. Precisa ter esse cuidado no momento da indicação, precisa ter um olhar atento em relação aos benefícios que essa droga vai trazer, porque enquanto o medicamento é uma droga, não deixa de ser uma droga, né? E assim, hoje, eu acredito que uma das maiores dificuldades também em relação a essa questão da educação esteja no fato de que o pai, como você falou, sai para trabalhar às 6 da manhã e volta às 10 da noite e não tem esse contato, né? Não realiza, não tem condições de realizar esse acompanhamento. E quando isso acontece, eu não vejo motivo se não delegar para alguém que o faça.
porque a criança precisa. E hoje, Cleiton, a maioria das escolas começa a fazer uma preparação muito cedo dessas crianças, desses jovens, em relação ao futuro, ao Enem, a um vestibular, e a prepará-los cada vez mais cedo para essa fase da vida. Então, eu brinco que hoje não existe mais na hora da prova questões do tipo quem descobriu o Brasil. Hoje, para você chegar e realizar essa pergunta, o professor, no caso, ele faz todo um enredo. Um enredo, todo tem todo Ai, Jesus, uma história para poder enfocar um determinado assunto. Então, hoje saiu de Portugal, no dia tal, uma caravela capitaneada pelo senhor, e aí é que faz com que a criança pense naquele texto para responder uma determinada pergunta. Então, assim, hoje as crianças precisam, além de saber ler, compreender aquilo que está sendo lido. Eu acho muito legal isso aí, porque quando eu estudava, tem muitos anos isso, era tudo no decoreba, decorar. Hoje você entende, a minha filha faz bilíngue e você vê o pensamento dela não é tão linear. É mais elástico. Quando ela analisa um assunto, ela vê o assunto não só como um foco central. Ela com seus 7 anos, 7 anos vai fazer, ela consegue abrir o leque e pensar em várias coisas no mesmo assunto. Eu acho que isso, desde os 2, 3 anos que ela vem começando a estudar, vem fazendo isso. Eu vejo isso também nas faculdades, né? Sistema tutorial das faculdades, né? Que agora não é mais sentar e dar aula no banquinho. Isso é bom, porque vai demorar 20 a 30 anos para refletir na educação a nível macro do Brasil. Exatamente. Mas a nível micro nós já conseguimos ver resultados. E eu fico muito feliz, porque na América é assim. Lá se forma pensadores, não se forma o cara, isso. Não, se forma um pensador, cara crítico, um cara que tem como pensar do assunto. O que não deixa de ser para nós, pais, um desafio, né? Porque nós fomos educados de uma forma diferente. Muito diferente. E aí, quando isso acontece, muitas vezes os pais também se sentem perdidos. Sim, então, cria um choque, né? E aí é importante contar com a ajuda também de alguém. Sim, um profissional que possa estar orientando. Muitas vezes, Cleiton, o nosso trabalho também... Com a tia Cris, os tutores. Muitas vezes também é importante orientar aquela criança ou aquele jovem como estudar, como se organizar, sim, claro, como administrar o seu tempo de forma que ele consiga vencer os conteúdos da escola regular e avançar cada vez mais. Esse é o principal objetivo nosso. Eu acho que cada vez mais os pais também têm que estar inseridos nisso aí. Sim. Eu recebi um vídeo outro dia falando assim, um pai chegou para uma reunião de pais, muito chateado que ele deixou as reuniões dele do trabalho para ele ir na reunião de pais. Chegou lá, falaram o nome dele, José Pereira da Silva, ele estava no WhatsApp respondendo as coisas. José Pereira da Silva, não veio o pai do Joãozinho? Aí ele, não, estou aqui. Não, o seu boletim. Ele levantou, pegou o boletim, um monte de nota, 4, 5. Eu falei, não é possível, meu filho. Ele fechou logo o boletim de vergonha. Aí foi para casa, chegou em casa, o filho dele foi abraçar ele, não, você não tem abraço, é surra. Deu uma surra no menino. Você tirou muita nota vermelha, não deixou nem o menino falar. Ele foi deitar, a mulher dele e deixou ele bater na criança, etc e tal, foi dormir o neném, 7, 8 anos de idade. Aí a mulher dele chamou ele, leia de novo o boletim. Boletim do papai. A criança avaliou o pai. O dia que o papai me ensinou, 4. O dia que o papai saiu comigo, 3. O dia que o papai me abraçou, 2. O papai só tinha nota vermelha. Quando o pai viu aquilo, ele falou, peraí, eu não sou um pai, eu estou ausente. Ele foi pedir desculpa para o filho falou, papai, eu te amo, e dormiu. Entendeu? Então, assim, eu larguei um emprego de 20 anos para poder estar mais perto das minhas filhas, e eu aconselho você, pai, em casa, faça isso, pai. Essa época de 7, 8, 10, 12, 13 anos das meninas e dos meninos são muito mais importantes do que qualquer época. Então, abra mão de um trabalho, pare de comprar aquela bolsa bonita, compre uma bolsa mais barata, viaje mais barato,
coma coisas mais simples, viva mais simples, mais curta o teu filho, a tua filha, porque depois eles vão querer estar com o namorado, com as namoradas, não vai querer estar mais contigo, tão pouco. Então essa fase você não pode perder. Eu queria agradecer a Carla novamente, o nosso programa é esclarecedor, deixou um monte de coisas, água na boca para você, para um próximo programa. Vamos voltar aqui com a Carla com certeza, com saúde e bem-estar. Carla, muito obrigado por ter vindo, eu agradeço a tua presença aqui novamente. Tá eu bom? Agradeço o convite e fico à disposição também para uma próxima oportunidade estar aqui também. Obrigado. Saúde e bem-estar com o Dr. Cleiton Alencar. Volta domingo que vem, 14h30, no canal 14. Um beijo.